Olá, alunos! Aqui o professor Gelson Ribeiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre plantas, sobre gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas, elas são o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes. Essas sementes não são protegidas por um fruto, como nós temos em angiospermas. Daí o nomezinho delas serem gimnospermas, ou seja, semente nua. Gimno, nua, esperma, semente, ok? Semente nua, quer dizer, a semente ela está desprotegida, ok? Elas apresentam em geral assim árvores de médio a grande porte, né? São muito comuns em regiões tanto frias quanto em regiões temperadas. As nossas gimnospermas, elas apresentam tecidos verdadeiros que formam raízes, né, caules, folhas e sementes. E elas são, obviamente, vasculares, né? Possuem vasos condutores de seiva. Suas folhas são chamadas de aciculadas, com um formato parecido com uma agulha, enquanto que os troncos eles são geralmente fortes e muito resistentes. As principais representantes das gimnospermas são as coníferas, né, que formam aí o maior subgrupo e sua estrutura reprodutiva é chamada de cone, né? A mais típica é chamada de cone. Vamos ver também imagens, né, de uma conífera que forma um formato cone, como nós temos aí os pinheiros, né, que são gimnospermas, tem essa forma de cone. Nós temos também as guinetáceas, né, que apesar de serem gimnospermas, possuem algumas semelhanças com as angiospermas, como por exemplo o sistema vascular, são parecidos. As cicadáceas, né? As cicadáceas possuem folhas que se assemelham às folhas das samambaias, que são pteridófitas, que nós vimos na outra aula, e são muito comuns em regiões tropicais, ok? Ginkgoáceas, né, que são encontradas na Ásia, aí possuem também propriedades, essas plantas medicinais, também é muito legal. Vamos colocar aí também imagem, ok? E vamos falar agora de angiospermas. As angiospermas são o único grupo que apresenta, além das outras estruturas, como raiz, caule, folha, também apresenta flores e frutos, além de serem um grupo de plantas, obviamente, mais diverso que nós temos no planeta. Possuem assim uma grande variedade, tanto de tamanho quanto de formas, de cores e cheiros das flores dessas plantas, vão servir para atrair animais que são agentes polinizadores. Algumas aves e alguns insetos vão ser atraídos pelo odor, né, dessa planta ou pela cor das suas flores. E isso facilita a dispersão de sementes, ok? Ou dispersão do pólen, né? Pode estar presente em nos mais diversos ambientes, incluindo também, nós temos angiospermas no ambiente aquático, né? Na evolução das angiospermas, acredita-se que os insetos polinizadores eles tiveram uma grande participação para aumentar essa diversidade que existe no grupo. E, obviamente, aumentando também a distribuição geográfica dessas plantas pelos continentes, né, de uma maneira geral. Os frutos das angiospermas, eles também funcionam como um atrativo para os animais que vão se alimentar desses frutos, né, e ajudam também na dispersão das sementes, né, porque, obviamente, como o animal ingere esse fruto, come esse fruto, essas sementes elas não são digeridas. Por quê? Porque a semente
ela apresenta uma cutícula protetora que ela passa pelo sistema digestório do animal, preservando aquela semente. E quando esse animal ele vai fazer a sua excreta através das fezes, o que pode acontecer? Ele vai liberar essas sementes em outros ambientes e ali ele vai estar também agindo como disseminador daquela espécie de planta. Okay? Vai aumentar ainda mais a distribuição geográfica, né? As nossas angiospermas podem ser divididas em dois principais grupos. Nós temos angiospermas monocotiledones, né, porque recebe esse nome por possuir um cotiledone só, né, que é a primeira folha que surge, é diferenciada e possui uma função nutricional. Outra característica é que as flores das monocotiledones, elas apresentam seus elementos em 3, né, ou múltiplos de 3. Elas são trímeras. Quando você olha uma flor de uma monocotiledônia, ela tem sempre 3 folhas, 3 pétalas, né? Elas têm 6 pétalas, 9 pétalas, é sempre múltiplos de 3. É outra característica de monocotiledônia, ok? Outra característica que define bem o grupo são as folhas com nervuras paralelinérveas, ou seja, nervuras paralelas, ok? As nervurazinhas são todas paralelas. As raízes são fasciculadas, né? O que é uma raiz fasciculada? Sem um ramo principal, com inúmeras raizezinhas fininhas. É uma raiz fasciculada. O caule dessas plantas, em geral, não crescem em espessura e possuem os vasos condutores de maneira bem desorganizada, com distribuição irregular. Vamos a alguns exemplos de monocotiledones. Por exemplo, os mais comuns nós temos como monocotiledones o arroz, a cebola, o bambu, cana-de-açúcar, milho e as palmeiras. Então nós vemos que são plantas que o caule normalmente não cresce muito em espessura, né? Ao contrário das dicotiledones. As dicotiledones, obviamente, recebem esse nome porque possuem, né, 2 cotiledones, né? As flores das dicotiledones, elas apresentam seus elementos em número de 2, né? São chamados de dímeras, ou tetrâmera, ou até mesmo pentâmera. Então, o que isso quer dizer? Nós vamos encontrar flores com sempre esses múltiplos no seu número de pétalas. As folhas desse grupo costumam ser mais ovaladas, né? Elas possuem nervuras peninérveas, né? Ou reticuladas. O que quer dizer isso? As nervuras não seguem um padrão paralelo, como nós falamos em monocotiledones, né? Raízes pivotantes ou raízes axiais, ou seja, com um ramo principal a partir do qual podem aparecer as outras raizezinhas secundárias. O caule apresenta um crescimento em espessura, né, que forma um tronco robusto, né, e os vasos condutores dessas plantas estão organizados geralmente em uma forma circular, as dicotiledones. Temos como exemplos de dicotiledones o eucalipto, né? A rosa, a maçã, o feijão, algodão, cactos, tomate, né? São muitos exemplos de angiospermas dicotiledones. Então, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o seu comentário,
comentar as suas dúvidas e se inscrever no canal. Até a próxima aula e um grande beijo para todo mundo.